Bem-vindos a mais um episódio do Lu Podcast, onde a conversa é real e rola livre, leve e solta. Hoje nós estamos com uma mulher maravilhosa e que é apaixonada por tudo que cura com amor e verdade. Ela é empreendedora, ela trabalha com terapia holística integrativa, ela vai explicar melhor sobre isso. E sonha e realiza e sente. Na verdade, ao contrário, sente, sonha e realiza. Essa é a verdadeira empreendedora. Isso. E uma pessoa tão interessada em cura, com certeza já passou pelo processo de ser curada. Né, Débora Bernardo. Que lindo ser apresentada assim. Ai, que bom. Muito linda. É isso. A gente passa por esse processo de cura para a gente poder curar as outras pessoas, né? Só quem já entrou no labirinto do Minotauro sabe o caminho, né? Com certeza. É isso aí. É isso mesmo. Débora, fala um pouquinho mais sobre o que você trabalha com a terapia holística integrativa. Isso. Como que ela funciona? Porque isso não é feito por psicólogos, é por terapeutas. Isso. Tá, então me explica o que é. Quando eu comecei a trabalhar com terapia holística, eu comecei com constelação familiar, medicina germânica e regressão, hipnose, mas eu fui me aprofundando nisso tudo. E aí hoje eu trabalho ainda com tudo isso, mas eu estou focada em trabalhar o emocional. Sim. Corta. Corta. Tá. Só seguir. Tá, Estou focada. Eu tô focada em trabalhar o emocional, né? Então, eu trabalho a constelação familiar, mas eu não vou muito com os bonequinhos, porque existe um preconceito nisso, né? Então, eu trabalho na prática, na fala. Então, quando a pessoa ela chega com um trauma, com algum problema, eu vou direcionando com a fala, e eu vou mostrando para ela aonde pode estar sendo as falhas, né? Aquilo que ela não está vendo, o que o sistema mostra, mas o que ela não está vendo. Tá, e aí a constelação familiar tradicional usa os bonequinhos ou o grupo como personagens do sistema familiar da pessoa que está constelando. E aí você, na verdade, tirou os bonequinhos e os personagens e vai mais pela fala da pessoa. Pela fala, porque é mais fácil para mostrar para a pessoa. Porque quando ela está vendo ali os bonequinhos, a maioria das vezes as pessoas não entendem isso, né? Elas não conseguem entender o que está acontecendo. E quando você começa a colocar na prática, olha, está acontecendo isso pode estar vindo da mãe, do pai, né? Que inclui a família e vai mostrando para ela, e vai dando direção para ela consegue entender muito mais fácil. Porque o elemento lúdico dos bonequinhos e dos personagens também ajudam a ilustrar algumas coisas. Mas existem caminhos para lidar. Você, na verdade, usa recursos da constelação familiar para fazer a sua terapia. Isso. Me explica uma coisa. A palavra holística, o que significa? O holístico, ele cuida das emoções, das energias. Então, eu gosto muito de usar isso no meu dia a dia. Então, quando eu penso que alguém está com algum problema, vamos entender como está a sua energia, como que você está vendo o mundo. Então, o holístico, ele, para mim, né, ele está baseado em como a pessoa vê o mundo, na energia que a pessoa sente, no além, né? Porque o holístico, se você for, acho que procurar no dicionário ou a palavra pura e simples, o significado dela é o todo. É o todo. Né? Então, o que isso significa? Que a terapia, ela tem que ver o indivíduo como um todo. Sim. Com todas as suas partes. A parte física, energética, emocional, espiritual,
Isso. Tudo, porque a gente é constituído de tudo isso, né? É isso mesmo. Às vezes você tá com alguma doença física que começou lá no emocional, E é isso mesmo. que pode ser espiritual, enfim. Aí vai de cada linha e de cada jeito, E eu né? tenho um exemplo para dar sobre isso, porque eu vou dar o exemplo do meu pai. Meu pai faleceu em dezembro. E há 2 anos atrás, ele foi diagnosticado com 2 câncer, um no fígado e um no intestino. E, enfim, foi um processo doloroso, mas eu consegui, do fígado, um hospital maravilhoso que com uma ablação, que eles falam, resolveu o problema do fígado. Mas o intestino não, era 60% do intestino, estava bem, bem ruim mesmo. Então a gente sabia que aquilo não tava legal. E aí eu conversando com meu pai, ele não entendia muito do que era constelação familiar e para ele não fazia sentido nenhum aquilo. E eu comecei a conversar com ele, falar: pai, você tem alguma mágoa? Tem algo que aconteceu na sua vida que você sente isso até hoje? Por telefone. A gente ficou quase 2 horas no telefone e ele contou a vida dele inteira, inteira. Só que no outro dia ele tinha um PET scan para fazer. PET scan não, desculpa, uma colonoscopia para saber até onde estava o câncer para poder fazer uma cirurgia. E quando ele foi fazer a colonoscopia, não tinha mais nada. Só que 1 mês antes ele tinha feito e tinha 60% do intestino. Foi fé, Deus, cada um com a sua religião, né? Porque na minha família cada um segue para um lado, mas eu acredito que o fato dele se perdoar, dele perdoar o que aconteceu, também ajudou o corpo dele naquele momento. Eu tenho certeza disso. Tanto que quando ele fez o PET scan, né, para saber se tinha algum filhotinho, assim que eles falam, né, do câncer no corpo, não tinha mais nada, ele estava livre. E ele olhou para mim e falou assim: eu entendi o que você fez agora, e fez sentido para mim, porque eu estou leve. Que maravilha. É maravilhoso isso. Freud já falava, né, a cura pelas palavras. A pessoa tem que falar sobre. Eu vi esses dias, gente, santa internet, né? Eu consumo muito podcast e falo muito sobre podcasts aqui, né? Esses dias eu vi um post falando assim, que os traumas emocionais, as pessoas tratavam antigamente, levavam para benzedeira. Sim. E a benzedeira falava assim: essa criança está com um susto preso no corpo. Que hoje a gente entende como estresse pós-traumático, tudo que o trauma traz e tal. E o susto preso no corpo, a criança, a benzedeira tratava com toque, acolhimento, falar sobre e etc. Aí o susto saía do corpo. E na verdade era um trabalho emocional que estava sendo feito ali, um trabalho terapêutico, né? Isso. E no mesmo podcast fala assim, por que os indígenas, não sei nem se essa palavra é politicamente correta hoje, mas o próprio índio fala assim, pode me chamar de índio, então tá bom, é índio. Sim. Nas tribos, gente, eles enfrentam vários traumas, porque imagina, eles têm que matar a onça, têm que sair correndo, vai morrer, né? Acontecem coisas ali que são perigo de morte, perigo de vida. Sim. E à noite, todos sentam em volta da fogueira. E vamos falar sobre. Bota para fora. Então, o fato de você poder falar e falar, só falar, sem julgamento, sem não sei o que, senti isso, aconteceu isso, faz parte da cura. E é difícil as pessoas, hoje a gente fala muito sobre isso, mas se a gente pegar meu pai, minha mãe, meus Numa avós, cultura extremamente machista, engole o choro e vai. Isso mesmo, para de chorar, engole o choro, né? Isso é mimimi. Você é homem, não pode. É isso mesmo. Deixa de frescura, exatamente, não, gente. Isso. E assim,
só fala sobre, só bota pra fora. E todo mundo tem uma história. Todo mundo. Todo mundo tem uma história. Todo mundo passou por coisas. Todo mundo tem que falar. E aí, falando disso, nós estamos no mês de maio. Então, vou falar que nesse mês entra em vigor a norma NR1. Isso. Que obriga as empresas a cuidarem do risco psicossocial dentro do ambiente de trabalho. Eu sei que você tem um projeto referente a isso, quero que você fale sobre isso, mas antes de você falar do projeto, eu quero entender os riscos de ter um ambiente de trabalho tóxico, ou, né? Sim. O que riscos traz isso? E por que, na sua opinião, teve que ter uma lei para regularizar isso nas empresas? Olha, eu posso responder isso com um case, né? Porque eu trabalhei por muitos anos em empresas, antes de ser terapeuta. E com cargo de liderança. Então, eu já fui liderada e já liderei. Então, quando a gente fala de risco psicossocial, eu estou falando de um ambiente tóxico e de cultura. Então, toda empresa tem sua cultura, tem aquele quadro na parede, né? Missão, visão... Os princípios e valores, né? Tá. Só que cada colaborador que está ali dentro tem os seus princípios e valores. Então, ele saiu da casa dele, ele aprendeu algo, né? Ele aprendeu com o pai, com a mãe, com quem criou. Então, ele saiu de casa com seus princípios e valores muito forte e entrou dentro de uma empresa que também tem um princípio e valor, tá ali no quadro. Só que quem fez aqueles princípios e valores não tá ali dentro. Ele contratou pessoas para estar liderando por um currículo maravilhoso para estar ali. Só que a pessoa acha que só o currículo é o suficiente, né? Ah, a pessoa é formada, a pessoa passou por um treinamento na empresa, viu um PowerPoint falando como é que tem que ser. Vai saber liderar. E não é assim que funciona. Então, quando eu falo de risco psicossocial, eu falo de cultura. Porque cada um tem sua cultura. E aí, imagina todo mundo com a sua cultura e um batendo no outro ali. Ah, eu penso assim, eu penso dessa forma. Ah, mas eu sou o líder, então você vai fazer do jeito que eu penso. E é isso que acontece. E eu falo isso por experiência própria. É dessa forma que acontece. Quando tem um presidente da empresa, né, um CEO que vai visitar, aí tudo muda. Ah, não, vamos seguir os princípios e valores. O quadro tá ali, é aquilo que a gente vai seguir. Mas no dia a dia, não. Então, tem abuso moral, tem abuso sexual, tem excesso de metas, né? Quantas metas? Tem horário, tem gente que tem hora para entrar e não tem hora para sair. Eu lembro que onde eu trabalhava, eu entrava às 6 horas da manhã então, imagina que eu saía de casa às 4:30 da manhã. E eu chegava em casa 00:30, 1h, porque alguém ia me buscar na estação do metrô. E no outro dia, 4:30 da manhã, eu estava na rua de novo. Então, isso acontece no dia a dia de muita gente. Então, quando a gente fala de risco, a gente está falando de coisas que são sutis também, né? É um horário, é uma pressão de metas, são metas abusivas, é a liderança que não sabe falar com o colaborador. Então, tem várias questões ali que se você mapear, você consegue encontrar. E a lei prevê tópicos assim, olha, a empresa que está dentro da lei tem que fazer isso. Tem que seguir uma ordem, né? Então, por exemplo, a Débora trabalha com o projeto Presença, que a gente vai falar sobre isso. Mas antes disso, precisa mapear se a documentação tá ok, se tem afastamento, se tem turnover, como que tá a CIPA. Então, tem vários documentos que precisam estar ok para começar a mapear. Então, uma empresa... Que isso já são questões exigidas da empresa. Sim. Né? Já existe a CIPA, que é a segurança do trabalho, IPIs da vida, como que a pessoa está trabalhando e tudo mais. Tá? Já tem tudo isso. Já existe, Já, mas
Tem empresa que faz e tem empresa que não faz. Mas primeiro a gente tem que ver isso, ver os afastamentos, turnover, processo trabalhista. Então tá, eu peguei, consegui entrar numa empresa e eu fui e a documentação tá ok. Quantos processos trabalhistas essa empresa tem? Por que tá tendo esse processo trabalhista? Os afastamentos, qual o motivo dos afastamentos? Então você tem que, né? Absenteísmo, as pessoas Sim, faltam muito ou chegam, né? E o porquê que tá faltando. Então, primeiro você vai entendendo, né, o processo. Tá, depois disso, tem que mapear, você tem que ir para a área, você tem que entrar dentro da empresa. Então, deixa eu entender o que está acontecendo dentro dessa empresa. E aí, eu falo que é um entre parênteses, né? Por quê? Quando você entra dentro de uma empresa, você vai conversar com o colaborador. Ele não vai falar que ali é um ambiente tóxico, porque ele tem medo. Ele tem medo de falar, ele não sabe Para onde ela vai levar essa informação? Se vai ser mandado embora. Ele não sabe o que vai acontecer. Então, ele vai... Não, aqui tá tudo bem, aqui tá tudo ótimo, eu preciso do trabalho, então vou ficar aqui quietinho, né? E também tem os canais de denúncia que não funcionam, né? Eu falo por experiência que muitas pessoas foram mandadas embora depois que fizeram denúncia, né? Usaram o canal de denúncia oficial da empresa, no dia seguinte foi mandado embora. Então, funciona mesmo? Será que as pessoas estão usando isso? Ou elas fingem, não, ali tá ali só para virar um quadro mesmo. Não, eu tenho, mas eu não posso usar. Se eu usar, vou ser mandado embora. Então, quando você entra dentro da empresa, que você vai conversar com o colaborador, você tem que ter essa sutileza para entender isso. Porque senão passa, você vai falar, não, aqui não tem risco psicossocial. Eu fui numa empresa que estava tudo perfeito. Tudo perfeito. E na hora de conversar com os colaboradores também, ninguém falou nada, mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha. E na roda que é feita, eu consegui identificar que ali existia um risco psicossocial. Por quê? Porque ali as pessoas ficaram mais leves, como elas falaram. Elas não falaram que eu sofro um abuso moral aqui, por exemplo. Elas não falaram isso. Elas falam de uma forma indireta. Então, a pessoa que está ali, ela tem que captar qual a informação, e aí, no decorrer das rodas, entender se aquilo foi só aquele dia ou se isso está acontecendo sempre. E aí, com essa informação, você detecta um risco. Sim. O que você faz com isso? Você, como a pessoa contratada para... Detectamos o risco, né? Fomos para a área, detectamos o risco. Aí tem que ser feito um relatório, e esse relatório tem que ser passado para a empresa, né? Explicar o que a gente viu ali, e após isso, o plano de ação. Tem que ser feito um plano de ação. A empresa tem que lançar esse documento no sistema do governo, enfim, tem toda aquela parte burocrática que a empresa tem que fazer, ou se a empresa não tem alguém que faça, tem empresas que fazem isso, né? Contratadas. E é uma informação sigilosa. É sigilosa. Tá, mesmo que a empresa vá lançar isso na plataforma do governo, é uma informação sigilosa. Se eu entrar lá, eu vou ver, mas ali não tem nomes, né? Tá. Então, eu tenho tantos afastamentos, né? Então, assim, é sigilosa para o colaborador, eu não estou expondo o colaborador, tá? Mas existem empresas que fazem esse processo todo. Eu falo sempre da DTM-SEC, que é maravilhosa, e eles fazem todo esse trabalho. Quem? DTM-SEC. O que é isso? É uma empresa aqui de São Bernardo, que faz esse trabalho maravilhoso de diagnóstico, de mapeamento. E após esse processo, vem o plano de ação, e eu entro no plano de ação. Que legal. Eu entro no plano de ação. Porque, eu entendi que existe um risco psicossocial, mas eu não entendi ainda onde está, o porquê que isso está acontecendo. Aí entra o projeto Presença. Isso é muito velado, né? Isso é muito escondido. Uma pessoa só não faz. Né? A Débora vai lá sozinha fazer. Não vai fazer. Não vai porque tem que costurar. As pessoas têm que ir costurando. Não, pega aqui, vamos pegar ali. E a gente vai costurando tudo. E aí sai um trabalho lindo. E lembrando que esse trabalho
não é exclusivo de psicólogos. Não. A NR1 não exige que sejam psicólogos à frente destes projetos dentro da empresa. Não. Né? A norma diz que qualquer pessoa que esteja apta a trabalhar com isso pode fazer. Aí a empresa contrata de acordo com o Isso, com o currículo currículo da pessoa e tudo mais. Isso Perfeito. mesmo. Agora, me fala então, de fato, esse projeto Presença, como é que funciona? Tá. O projeto Presença, ele foi criado, ele foi desenvolvido baseado em tudo isso que eu já vivi nas empresas. Então, tem o olhar da Débora, de colaboradora, né, de liderança, e tem o olhar da Débora terapêutico nesse projeto. E o que ele identifica, tá? Ele identifica os riscos, mas através de um bate-papo, de rodas terapêuticas, né? Mas essas rodas, eu não estou tratando a pessoa individual, não estou tratando o indivíduo, ele é focado na empresa. Então, o método que é usado é com o dia a dia da empresa. Então, eu pego, por exemplo, o setor de liderança, eu pego todas as lideranças e coloco dentro de uma sala. Eu vou fazer trabalhos ali de 2, 3 horas voltado para a liderança, e ali eu vou entender a cura da criança interior daquela pessoa. Por quê? Muitas vezes aquela liderança, ela está usando uma cultura dela para liderar. Então, ela está adoecendo o colaborador porque ela está usando a cultura dela, não a cultura da empresa. Ela está repetindo o líder que ela conheceu, que às vezes é um pai, uma mãe, um professor, mesmo. Que marcou e que às vezes traumatizou, e ela tá ali repetindo. E aí a pessoa, ela toma consciência naquele momento, porque ela fala, nossa, eu faço isso porque eu estou repetindo o padrão. E é tão comum isso, né? Muito comum. Mas, e no olhar das pessoas, quando as pessoas descobrem isso, elas param e dá para ver no olhar. É lindo de ver, porque é uma cura mesmo. E aí, são várias rodas, então na próxima é outro tema, e assim vai. Então, é um método. E quando chega no final, você vê aquelas pessoas leves, é diferente. Né? Eu tenho relatos, né, de empresas que após esse acompanhamento, os líderes continuam lá, as pessoas que são lideradas, que existiam risco, estão lá, estão bem, estão felizes. Então houve uma cura, né? E tem pessoas também que pediram demissão, perceberam que ali não é o caminho, né? Não gosto de estar aqui, não quero estar. Não dou conta dessa cura. Sim. Não tô afim de me deparar com isso agora. Eu não tenho condições de lidar com isso. E aí eu prefiro sair. Isso. E assim, tudo com autoconhecimento, né? Por isso que eu falo, autoconhecimento é libertador. Sim. Porque você para de agir de acordo com um trauma, você para de agir de acordo com uma crença que foi instalada num programa lá atrás em você. Mesmo. Você questiona os seus valores, esses valores são meus mesmos? É meu ou foi instalado por alguém e que não faz mais sentido eu ter esse valor hoje? É isso né? mesmo. E todo mundo, em algum momento da vida, vai ter que se deparar com isso. Mais cedo ou mais tarde. Se for cedo e com orientação, melhor. Se for mais tarde também, o tempo não é nosso, né? Quando tem que ser. É isso mesmo. Agora me surgiu uma dúvida aqui, Débora. Existe um ambiente de trabalho que, como você falou, a gente gasta muitas horas nesse ambiente de trabalho e tudo mais. Sim. Mas existe outros ambientes que a gente está inserido, né? Aí eu fico pensando assim, aquele colaborador que vai trabalhar, independente da empresa, e chega em casa, primeira coisa que faz é já matar 3 cervejinhas na hora que chega em casa. Aí só vai se empanturrar de comida processada. Não faz exercício físico, é rodeado de relações tóxicas, né? Tá ali, sei lá, diversas, né? Tanto amizade, romântica, familiar. Consome conteúdo tóxico, né? Porque a gente se nutre também do que a gente consome de internet, de informação.
E que mais? Fuma, no final de semana tá na balada, Tá todo tá errado. virado e tal. E aí adoece de várias formas, e isso vai transbordar, isso vai se conectar com o ambiente de trabalho. Isso. Né? Porque as pessoas, eu lembro que eu sou de uma época que a minha liderança falava assim, não, existe a Luciana que tem os problemas em casa e a Luciana que vai deixar os problemas na porta, e da porta para dentro é outra. Eu falo assim, gente, tá junto, tá colado. Não existe vida pessoal e vida profissional, a vida é uma só. A vida é uma só, né? A gente não vai entrar dentro da empresa e falar, peraí que eu vou deixar, né, a minha bolsinha aqui fora com a minha família, com os meus problemas, e depois eu resolvo, porque a gente entra com a bagagem Existe junta. você saber lidar com Sim. isso e nos momentos certos, nos ambientes certos. Sim. Mas a pessoa que já está toda atrapalhada com a vida que leva e tal, ela vai trazer isso para o ambiente de trabalho. E aí isso tem que ser identificado. A NR1 prevê isso? Olha, a NR1, ela prevê diagnosticar riscos psicossociais no ambiente de trabalho. Então, para a empresa, isso que o funcionário está fazendo fora não é um risco psicossocial, mas Por quê? Claro que é. Porque se a pessoa entra dentro do ambiente de trabalho e lá ela não trabalha direito, ela está influenciando outras pessoas negativamente, né? Não está batendo meta, ou está causando outros problemas para a empresa. Porque está doente em outras áreas da vida. Ela construiu uma vida que não está saudável. Isso. E por isso que o projeto Presença entra, porque a gente consegue entender. Tá? Em que momento isso está acontecendo? Porque hoje o que eu vejo? As empresas, elas ficam com o pé atrás. Elas ficam com o pé atrás por quê? Porque existe uma massa de funcionário que quer punir a empresa, quer punir o líder, né? Então eles querem punir. Tem que preencher um questionário daqui que eu vou preencher do jeitinho que eles merecem. E aí ele está mexendo com a empresa, né? Ele está mexendo com o nome da empresa, né? E então a empresa fica um pouco com o pé atrás em relação a isso. Por isso que o projeto Presença é muito importante para as empresas, porque o questionário ele vai identificar se é um risco, mas da onde está vindo esse risco? E é nisso que a gente entra, porque às vezes o problema não está mesmo na empresa, ele está vindo de fora. E tá sendo... Até mesmo aquele ranço de preencher o questionário e querer queimar outra pessoa a empresa tá ali, ou qualquer outra coisa, também é um parâmetro de, tipo assim, nossa, a pessoa não tá bem, né? Então, tem os dois lados. Tem os dois lados. Tem os dois lados. Existe motivo realmente para isso? E aí, isso fica até sendo uma proteção para a empresa, porque se você conseguir realmente identificar da onde está vindo isso... Se for do ambiente de trabalho, vamos trabalhar em cima disso, porque às vezes a empresa também não sabe que está acontecendo isso lá, né? Sim. Agora, se não for, olha, esse risco eu não tenho, tá vindo de fora. É isso mesmo. E é problema pessoal, né? Você tem que resolver isso. Aí é outros CIDs, né? Aí é outros CIDs, vai para outras profissionais. A maioria das empresas até acompanha, né? Não, passa no psicólogo, passa com terapeuta, mas o afastamento é outro CID, não cai sobre a empresa. Não cai sobre a empresa, não é um risco exatamente. Psicossocial da empresa. E que fantástico isso, porque a empresa, ela sempre leva a culpa. Tem costa larga, né? Parece que a empresa tem que ter costa larga para aguentar todas as reclamações e tal. Tem hora que é bem... É verdade que a empresa proporciona um ambiente tóxico. Mas tem hora que não. E diagnosticar isso corretamente é libertador para ambos os lados. Para ambos os lados. E não tô falando aqui que aqui tem lado, viu, gente? Porque eu acredito que se você tá dentro de uma empresa, você tá no time da empresa. Isso mesmo. A partir do momento que você não estiver mais no time da empresa, se estiver contra a empresa, saia. É isso mesmo. Saia. Não precisa, né? Não precisa. É isso mesmo. Então, é importante a gente olhar com esse olhar, né? Então, tem que ser feito questionário, tem que fazer um mapeamento? Tem.
mas quando você está ali, que você está conversando, você consegue, isso ajuda muito. As empresas, elas vão economizar muito com o processo trabalhista, Sim. né? Isso é um investimento, na verdade, né? Esse trabalho. Porque lá no processo, né? Porque fizeram isso comigo, me falaram para trabalhar mais, tal, não sei o quê. A empresa vem com todo esse diagnóstico, com tudo que foi feito. Mas espera lá, a gente trabalhou isso com você. Nós identificamos que você fazia muita hora extra, às vezes por demanda da empresa, às vezes não. Sim. Né? Eu acho que cria-se um documento importante para ambos os lados. E até mesmo, não para se proteger ou acusar, mas para identificar de fato. Para identificar de fato. E gerar um ambiente agradável. Gente, a gente passa 1/3, no mínimo, da nossa vida trabalhando. Isso mesmo. Até mais. E você falou de ambiente agradável. Muita gente está falando, né? Tá, mas e se a empresa fizer uma área de bem-estar? Isso ajuda? Nossa, ajuda, mas não vai resolver o problema. Na verdade, se não tiver uma estrutura correta, vai criar um outro problema. Porque você imagina... Aí vira o canto da fofoca, aí vira o canto do motim. Vamos vou dar um exemplo de quem trabalha, por exemplo, no varejo. Aí, Dia das Mães, aquela fila quilométrica... eu tô com dor de cabeça, não tô me sentindo bem, eu vou para a área do bem-estar. Vou descansar, vou fazer uma meditação. Como que fica os clientes que estão lá? A empresa também vai. Aí vem o colega do lado, eu também vou. Então, se não tiver uma estrutura correta, vira um problema para a empresa. Uhum. Né? E aí tem que ser muito organizado tudo isso. Uma coisa é a gente falar de uma empresa, né, de uma indústria onde as pessoas conseguem parar aquele momento para poder para aquela área do bem-estar, para descansar. Porque são ambientes diferentes, né? Tem o ambiente da indústria, o ambiente do comércio e o ambiente do serviço. Isso. Que são ambientes diferentes, né? E cada um com uma demanda diferente. O comércio jamais pode parar no momento de pico A indústria já fala, não, a gente vai dar uma pausa aqui. Mas é nesse momento do varejo, do comércio, que os funcionários precisam parar. Porque eles estão nervosos, né? Estão surtando, estão cansados. Como que eles vão parar? Mas aí organizar isso de uma forma que... Por isso que é muito bom, porque ele relaxa, mas se não for organizado, ele está criando um outro problema. Então, é importante entender que bem-estar, ele não ajuda a eliminar o risco psicossocial. Ele ajuda a equilibrar. Ele ajuda a fazer o funcionário descansar, né, ter aquele momento dele, aquela pausa dele, mas ele não vai resolver o problema. E também tem outra coisa, né, Débora? Eu não sei você, ou vocês. Quando a gente está no nosso propósito, você está ali sabendo o que você está fazendo, entregando o que você quer entregar, sendo reconhecido, tanto financeiramente como pessoalmente, né? Sim. Você vê sentido naquilo que você está fazendo, o cansaço é outro. Parece que eu já trabalhei horas e horas e horas e horas e horas em projetos que eu estava extremamente conectada, animada, tal, não sei o quê. Parece que não cansa, aquilo te revitaliza. E já trabalhei em lugares e projetos que, nossa, passava 1 hora, parecia que eram 20. Mas por falta de conexão, por falta de propósito, Sim. por falta de algumas coisas. E o que eu quero dizer com isso é o seguinte: o trabalho tem que ser interno. É interno. Porque não adianta fazer uma área de refresh, de bem-estar, porque a sua cabeça, ela que está no caos, né? Então, o trabalho sendo feito interno, organizar, isso é um trabalho individual de cada um. Você tem que trazer para a autorresponsabilidade o seu bem-estar. A empresa pode proporcionar sala de meditação, massagem, jogos,
sei lá, psicólogos, terapeutas, Tem e várias coisas. se você não se autorresponsabilizar pelo seu processo e pela sua cura, não acontece. Não acontece. Na verdade, você vai levar o caos para todos esses ambientes gostosinhos, É, mas você não está bem. isso. E é um processo. É. É um processo. Tem uma pesquisa da Gallup que foi feita esse ano, falando que dentro dessa pesquisa, os funcionários, eles pedem demissão do chefe. Eles pedem demissão do chefe, não é da empresa. Então, é importante olhar para isso. É o autoconhecimento, mas as lideranças têm que parar para olhar para isso. Quando a empresa contrata, ela tem que contratar, ela contrata o currículo, mas tem que fazer uma entrevista para entender o que é aquela pessoa, qual o sonho daquela pessoa, como que é aquela pessoa no dia a dia. Eu falo que as contratações são totalmente erradas, né? Porque a gente olha o que está escrito no papel, não o que a pessoa é de verdade. Então, por uma empresa, dá tudo certo, fiz um mapeamento, tá tudo certo, fiz uma salinha de descompressão, de bem-estar, você tem que olhar da base, de cima, para chegar até embaixo e falar, não, tá tudo bem, tá tudo certo, porque um é reflexo do outro. E o autoconhecimento começa lá de cima também. É para todos, mas a liderança, ela tem que ter um olhar diferente. Fantástico. Eu acho que é a grande diferença do que a gente sempre ouviu falar, a diferença do chefe e do líder. Sim. Né? O chefe é aquele que está preocupado só com a meta, com não sei o quê, mandar, é aquele ditado, né? Como é que é? Obedece quem tem juízo e... Manda quem pode, manda quem pode e obedece obedece quem tem juízo. O chefe pensa muito assim, né? E quem fala mais alto, quem bate mais forte na mesa e etc. O líder, ele tem o propósito de desenvolver pessoas, né? De servir aquela equipe, né? Então, é tão bonito o processo quando a pessoa entende o que é ser um líder e não ser um... chefe Sim. É o título, né? Mas assim, você ter postura de liderança. E eu acredito que em algumas equipes existe até um chefe, mas às vezes um colaborador toma um papel de líder. Sim. Né? Então, isso bem identificado e bem trabalhado pode ser um ganho. Para todos. Para todos. Para todos. Para a empresa, para as lideranças e para os funcionários, para quem trabalha junto, todo mundo, né? Isso. E o ambiente fica gostoso. Você falou do autoconhecimento, né? Eu costumo falar que a gente precisa praticar a humanidade, né? Tem um exemplo que é os católicos, quando eles não vão para a igreja, eles falam assim, eu sou católico, mas eu não sou praticante, então eu não vou, né? E existem os humanos não praticantes, né? Eu adorei. Os humanos não praticantes. Porque a gente precisa praticar a humanidade, o autoconhecimento, olhar para o outro com carinho. Quem é meu colega que está do lado? Qual o sonho dele? Como será que ele está hoje? Será que eu fiz essa pergunta para o meu colega do lado? Nossa, ele está emburrado, mas você perguntou para ele o que ele tem? Se você pode ajudar de alguma forma? Será que ele não quer só falar? Ou só ser visto? Né? Ter um pouquinho de gentileza didática, né? Sim. Isso é lindo. Nossa, adorei a nossa conversa, a gente já está acabando o nosso tempo. E fica aqui a dica, gente, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Se você tem uma empresa... e está sujeita a NR1, faça sem medo, isso né? Mesmo. Pode contratar a Débora Bernardo, isso né? Mesmo. Que ela vai aplicar lá o projeto Presença. E eu só espero, como indivíduo, como pessoa, como humana, que tudo isso seja para o bem, que tudo isso dê muito certo. E vai dar. E que, às vezes, algumas coisas ruins pode dar bom no final. Sim. Né? Às vezes acontece, o processo, ele tem um momento em que ele fica ruim, mas depois dá bom. Dá, né? dá Se sempre. todo mundo tiver com vontade de que fique bom, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Para quem fez sentido esse episódio, essa conversa,
curte e compartilha com quem você acha que pode fazer uma diferença. Muito obrigada. Obrigada, gente.